Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso conteúdo sobre desenvolvimento web, nessa aula de hoje nós vamos abordar linguagem HTML. As linguagens HTML, elas surgem na década de 90, quando, dentro de um centro de pesquisa, Tim Berners-Lee sente a necessidade de criar uma ferramenta ou uma forma, uma interface para compartilhar informações sobre as pesquisas que eram desenvolvidas dentro daquele centro de pesquisa. De lá para cá, essa linguagem ela passou por inúmeros ajustes, inúmeras atualizações. Dessas atualizações, a gente pode ter aí mudanças estruturais, em termos de padronização, e também mudanças no próprio conjunto de recursos que a linguagem passou a oferecer. Então, de lá para cá, novos recursos surgiram. E novos recursos também foram incorporados com o objetivo de trazer melhorias do ponto de vista, por exemplo, da usabilidade. Ao longo dessas aulas, a gente vai estar abordando cada uma dessas informações. Tá? Então, hoje, eu trago para vocês, nessa aula, alguns objetivos iniciais para a gente começar a ser inserido nesse mundo, que é a web. Então, o HTML é somente uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando para desenvolver uma aplicação web. Nós podemos também, e vamos, ao longo desse curso, trabalhar e conhecer a linguagem CSS. CSS é uma linguagem de estilo que permite incorporar elementos visuais mais ricos dentro das nossas páginas HTML. Então, nessa aula de hoje, eu vou abordar declaração de tags. E em relação à declaração de tags, nós temos na linguagem HTML dois tipos de tags. As tags unárias, que são as tags que a gente só precisa abrir, e a própria abertura possui o seu próprio fechamento, e o fechamento se dá através de barra no final da tag. E as tags elas possuem essa característica do sinal de menor e maior em volta delas. A tag é como um rótulo que demarca uma área ou um elemento. Então, a tag ela pode ser unária, como também ela pode ser binária. No caso das tags binárias, nós vamos ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. O fechamento sempre é destacado com uma barra. No caso das tags binárias, a barra vem no início. Nas tags unárias, a barra vem no final. Então, o HTML oferece uma série de tags que a gente pode estar utilizando nas nossas páginas. A gente vai conhecer algumas delas nessa aula de hoje. Nós também vamos abordar alguns elementos estruturais, algumas tags estruturais do HTML. Como, por exemplo, doctype, que define o tipo do documento. Então, aqui, no nosso modelo de exemplo, o doctype ele entra na primeira linha do código. E esse doctype serve para informar que tipo de documento estou usando. No caso aqui, estou usando o HTML. Aqui no doctype eu posso também especificar a versão do HTML que eu quero utilizar. Nas versões antigas, a gente passava aqui a informação da versão após a definição do doctype.
No nosso caso, como vamos utilizar a versão mais recente do HTML, a especificação dessa versão ela se dá através do nome HTML. Dentro também das tags estruturais, nós temos o próprio HTML, que é demarcado como uma tag. E ela também é conhecida como a raiz do documento. O HTML ele tem uma estrutura hierárquica, composta de nós e filhos. O HTML ele representa a tag mãe de todo o conteúdo HTML. Como filhos diretos de HTML, nessa estrutura hierárquica, nós temos o header, que é o nosso cabeçalho, e o body, que é o nosso corpo. Dentro do header, nós vamos estar colocando os nossos metadados. O que seriam esses metadados? Seriam os dados que descrevem essa página, que descrevem informações da página, como, por exemplo, o título. O título é uma tag binária, ou seja, eu preciso ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E entre uma tag e outra, nós vamos colocar o conteúdo dessa tag. Eu vou usar esse mesmo título que consta nessa página. A gente vai reimplementar essa mesma estrutura de página exatamente como ela está aqui. Além do título, nós também podemos estar definindo informações como, por exemplo, a codificação que será utilizada pela página. A codificação é importante porque cada nacionalidade tem a sua escrita, tem a sua língua, e cada língua tem as suas particularidades. No caso aqui no Brasil, nós temos algumas particularidades. E essas particularidades elas não existem em outras nações, como, por exemplo, o uso da acentuação. Então, a codificação, nós vamos estar utilizando aqui na nossa página, é uma codificação que permite o uso de caracteres que nós utilizamos aqui no Brasil, que é o UTF-8. E para essa especificação de codificação, nós vamos usar a tag meta. Essa tag meta, ela é uma tag binária, ou seja, o fechamento ela se dá dentro da própria tag. Só que para a gente especificar a codificação, nós precisaremos definir uma propriedade nessa tag, chamada char7. O char7 é a propriedade que define a codificação. No caso aqui, vamos usar o df8. Então, dessa forma, nossa página vai permitir o uso dos caracteres especiais que nós usamos aqui no Brasil. Além dessas duas tags que nós usamos aqui, nós podemos estar usando também outras tags, como, por exemplo, tags que apontam para scripts JavaScript, caso a gente queira incorporar o código à linguagem JavaScript. Podemos também estar colocando aqui no cabeçalho os nossos links para as nossas folhas de estilo. Ou podemos também estar colocando aqui as nossas estilizações, os nossos estilos CSS.
Ao longo das nossas aulas, nós vamos abordar com mais detalhes cada uma dessas informações que estão sendo descritas aqui. Inicialmente, vamos deixar apenas essas duas tags metadado. Além do cabeçalho, o HTML tem também, como filho direto, o body. O body é o principal elemento das nossas páginas em HTML, pois é o seu conteúdo que fica visível para o usuário. Podemos dizer que o header, o cabeçalho, é o que a gente não vê, exceto apenas o título, que fica como título na janela. Mas as demais informações a gente não vê. Diferente do body, tudo que é colocado aqui passa a ficar visível para o usuário. É o conteúdo que vai ser exibido para o usuário. Dentro dessa linha, nós vamos abordar nessa aula algumas tags básicas do HTML. Trouxe aqui para vocês as tags de título, que podem ser definidas através do H1, H2, H3, H4 e H5. Cada tag de título possui um destaque, como podemos ver aqui. Esse primeiro título ele foi definido com a tag H1, segundo com H2, terceiro com H3 e H4 e H5. Nessa parte que eu acabei de selecionar, nós temos um parágrafo. Aqui, um outro parágrafo. E mais embaixo, um link. A tag link ela é representada por A e a tag parágrafo por P. É importante destacar que os links representam um dos principais elementos da linguagem HTML, pois é o canal que permite que o usuário possa navegar entre as páginas. Então, a navegabilidade da web se dá através de links. Então, podemos dizer que essa tag link ela não pode faltar nas nossas páginas. Além disso, dentro dos nossos parágrafos, nós podemos executar formatações de texto. Vale destacar que essa formatação de texto ela não se dá somente dentro de um parágrafo. A gente pode formatar texto também dentro da tag de títulos. Nessa aula de hoje, nós vamos ver a formatação em parágrafos. Mas, posteriormente, nós vamos avançando nesse conteúdo em outras vertentes. Aqui nesse texto, nós temos uma formatação de um sublinhado no nome HTML. O sublinhado ele é definido através da tag U. Temos também aqui no Hypertext Markup Language um destaque negrito. Aqui também está destacado em negrito. E o HTML ele oferece duas opções: o uso do B e o uso do strong para aplicação do negrito. A diferença entre eles se dá no fato de que um usa uma tag semântica do HTML5 e o outro usa uma tag mais antiga do HTML.
O S simboliza a formatação riscada, que é o que nós aplicamos aqui em JavaScript. E o EM, o itálico, foi colocado aqui em fundamentos do HTML. Então, tendo em vista todas essas tags, nós vamos trabalhar nessa aula a estilização dessa página. Vamos começar pelo início, os títulos. Né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tags de título. Cada uma com um nível diferente de tamanho. Então, no primeiro, nós usamos o H1, no segundo, o H2, no terceiro, o H3, e assim sucessivamente. Vou criar, inicialmente, o nosso H1. Então, as nossas tags de título são binárias, ou seja, eu tenho uma tag de abertura e uma de fechamento. E aqui eu vou colocar o texto do nosso título. Vou salvar esse arquivo dentro da minha área de trabalho. Vou chamar de index.html. O ponto .html é a extensão do nosso documento. Antes de fazer o salvamento, no caso, como nós estamos usando aqui o bloco de notas, que não é o melhor dos editores, e para ser franco, nós não utilizamos em um ambiente de produção real esse editor. O objetivo desse uso é mais para simplificar, para que vocês possam entender que através de qualquer ferramenta a gente consegue estar construindo páginas HTML. Então, aqui eu coloco a extensão do meu documento, .html. Então, todas as minhas páginas precisam estar salvas com essa extensão .html. Aqui, no caso do bloco de notas, no tipo, eu vou colocar todos os arquivos. Se eu colocar essa opção, ele vai criar uma nova extensão aqui no meu documento. Vai ficar .index, ou melhor, index.html.txt. E nós não queremos que isso aconteça. Então, vou selecionar aqui todos os arquivos. Aqui eu vou manter a codificação TF8. Se tiver qualquer outra codificação de vocês, mudem para o TF8. Salvei. E eu vou abrir o arquivo que foi salvo na nossa área de trabalho. Então, nossa página que nós estamos criando está assim. No nosso modelo, nós temos mais 4 títulos para acrescentar. Só que usando tags de títulos diferentes. No segundo, nós usamos o H2. Vamos usar o mesmo nome. No terceiro, o H3. O quarto, H5, H4. Para finalizar, H5. Salvei. Para salvar, posso apertar a tecla de atalho Ctrl S ou clicar aqui em arquivo, salvar.
Vamos ver como é que está ficando a nossa página. Então, aqui nós temos os vários títulos, está conforme a nossa página poder. Progredindo no nosso conteúdo, nós temos também aqui um parágrafo. Para a definição desse parágrafo, nós utilizaremos a tag P, que também é uma tag binária. Como o texto do parágrafo é mais extenso, deixei dessa forma, tá? Fechamento em outra linha. Vou copiar esse mesmo conteúdo e vou colar ele aqui. Coloquei B aqui, mas é P. Vamos colocar o próximo parágrafo, que é esse parágrafo segundo aqui. Feita a inclusão do nosso segundo parágrafo, vou salvar nosso arquivo e a gente possa acompanhar o processo. Então, ele criou aí mais 2 parágrafos na minha página. Está próximo aí, né, dos textos, porém, com algumas mudanças sutis. No nosso caso aqui, o nosso modelo está com uma formatação sublinhada nesse primeiro parágrafo. Esse nome está com destaque em negrito. Isso também. Vamos fazer essas formatações. Para aplicarmos o sublinhado, nós vamos usar a tag U. O sublinhado, ele sublinha apenas o nome HTML. Então, eu preciso sublinhar apenas esse nome. Então, a minha tag U precisa envolver somente o nome. Sublinhado também é uma tag binária. Esse nome aqui, ele está em negrito. Nós vimos na descrição que o negrito pode ser aplicado com o strong ou com a tag B, de bold. Eu vou usar, no caso do hypertext, o strong. Da mesma forma, o strong é como uma tag binária, tem uma abertura e um fechamento. E dentro da tag, nós colocamos o conteúdo que será formatado. Nesse caso aqui, vamos estar aplicando negrito. Aqui, sublinhado. No nosso texto, nós temos também um destaque negrito desse nome, como podemos perceber aqui. Esse, por sua vez, nós iremos utilizar a tag P, bold, que também é uma tag binária. Posso salvar
meu documento. E aqui o que foi que eu fiz? No nome HTML, eu envolvi ele com a tag U, que serve para sublinhar um texto. No nome Hypertext Markup Language, eu apliquei o negrito através da tag strong. No nome World Wide Web, também apliquei o negrito, só que dessa vez com o uso da tag B. Então, a tag de formatação ela envolve apenas o texto que será formatado. Vamos atualizar e ver como nossa página está ficando. Então, o parágrafo está igual com o modelo. Esse é o que nós estamos desenvolvendo nessa aula. E esse é o nosso modelo. Na continuação da formatação, vamos formatar também fundamentos do HTML, só que nesse caso usando o itálico, através da tag EM. Então, no segundo parágrafo, que é esse aqui, eu quero formatar essa passagem de texto com itálico. Então, preciso envolver ela na tag EM. Esse parágrafo também traz uma outra formatação. Traz um riscado para o nome JavaScript. Riscado, para que a gente possa aplicar, nós fazemos uso da tag S. Então, lá no meu texto, vou procurar a palavra JavaScript, está lá no final, e eu vou riscar somente essa palavra. Então, preciso envolver ela dentro da nossa tag de formatação S. Feito isso, vou salvar meu documento e atualizar minha página. Então, aplicado aí o itálico em fundamentos HTML e o riscado em JavaScript. Na verdade, eu atualizei o modelo. Fiz agora no nosso arquivo, né, no nosso arquivo HTML que está sendo desenvolvido na aula e apresentou o mesmo resultado. Na continuação do nosso modelo, nós temos também um link, um apontamento de um link. E aqui no nosso arquivo de plano de aula, nós temos que o link ele é definido através da tag A. Então, no final do meu documento, no final do meu corpo, e não pode ser após o corpo, precisa ser dentro do body, eu vou colocar a minha tag de link. Vou copiar o link. E para definir um link, nós vamos usar a tag A, que é uma tag binária. O A, que é uma tag de link, sempre vai ter um apontamento para um novo endereço, para que o usuário possa, através desse elemento, saltar para uma outra página. Para que a gente possa fazer esse apontamento, nós fazemos uso da tag
ou melhor, da propriedade href. Então, essa propriedade da tag a, que é a tag link, permite que a gente possa estar definindo o endereço, ou melhor, o apontamento do nosso link. Observe que o nome do link é o próprio link. Então, dentro da tag A, como conteúdo da tag A, eu posso estar colocando o link. É importante destacar que há uma diferença entre essa informação e essa que está aqui. Pois essa aqui é a que vai ser exibida para o usuário. E essa aqui é o endereço. Isso, na verdade, é o endereço que vai ser apontado quando o usuário clicar nesse elemento, no caso, nesse link. Temos também aqui um texto que antecede o link. Esse texto, nós podemos deixar ele solto no nosso body. Como também, podemos estar colocando um outro parágrafo. Mas, nesse primeiro momento, vamos deixar ele solto. Então, vou salvar aqui o meu arquivo. E atualizei a minha página. Então, a página que nós desenvolvemos aqui, ela é semelhante a essa página, que é o nosso modelo. Então, nessa aula de hoje, nós conseguimos cumprir aí o propósito de apresentar a criação de um link, formatar alguns textos, sublinhado, negrito, riscado e itálico. Definimos também parágrafos, títulos e conhecemos as tags estruturais do HTML. Também um elemento doctype que permite especificar o tipo do documento. Conhecemos também que as tags elas podem ser unárias, quando a abertura e o fechamento se dá através da própria tag, como também as tags binárias, que são compostas de duas tags, uma de abertura e a outra de fechamento. Foi colocado também que o barra representa o fechamento da tag. Então, a partir dessas informações, nós conseguimos construir um modelo através da nossa aula prática. Na próxima aula, nós vamos estar explorando mais algumas outras tags da linguagem HTML.